Tinga, boa tarde, né? Em primeiro Boa lugar. tarde. Seguinte, a gente está acostumado a conversar com você aqui na sala de imprensa do Cruzeiro, você de chuteira, dentro de campo, defendendo a camisa do Cruzeiro. E agora, nessa nova fase aí, né, como gerente de futebol, como é que vai ser? O Tinga está preparado? Bom, primeiro boa tarde a todos. O que eu mais fiz nesses 2 anos, né, de aposentado dos gramados foi me preparar para exercer essa função, né? Então, essa mudança, eu me preparei para que chegasse esse momento de poder trabalhar de fora para dentro, né? Eu sempre conheci o futebol de dentro para fora, né? Quando a gente joga, a gente conhece só as coisas de dentro para fora do futebol. Mesmo sendo como quando era atleta, sempre procurei me envolver nas coisas até acima daquilo que é de praxe do jogador. Sempre fui um cara envolvido, sempre liderei as equipes que trabalhei, mas foi necessário ter esse tempo de 2 anos fora para poder enxergar o futebol de fora para dentro. Poderia ter ficado aqui em 2015, o presidente gostaria muito que eu tivesse continuado, mas eu falei para ele que o maior respeito que eu poderia ter pelo Cruzeiro, que eu sempre tive, é eu me preparar para a função. E aí foi isso que eu fiz nesses 2 anos. Ô Tinha, são 2 anos que o Cruzeiro está sem conquistar títulos. Como é que você vê essa pressão nas suas costas para esse ano? Dentro da preparação que qualquer pessoa queira ingressar no futebol, é saber que tem essa cobrança, né? E uma das coisas que me atrai muito no futebol e na vida e no dia a dia é ter os objetivos, quebrar recordes, alcançar coisas que não foram alcançadas. E eu hoje mesmo, iniciando como um gerente, é a primeira vez que eu começo essa função, eu tenho como um sonho de ser campeão. O futebol ele é pautado por isso. O que rege, o que move o futebol é as conquistas. Então a pressão é natural e quem joga no Cruzeiro, quem conhece o DNA desse clube, tem que se acostumar com isso. Então não sou eu, não é outro, qualquer outra pessoa. Qualquer um que quer trabalhar no Cruzeiro tem que saber que a pressão só tem quem é grande, quem está acostumado com vitórias. Quem não está acostumado com isso não se é cobrado. Tinga, então explica para o torcedor qual é realmente a sua função aqui dentro. A função de um gerente daquele modelo que eu penso é uma das coisas que, dentro desses 2 anos aí, procurando viajar e também conversar com muitas pessoas dentro do Brasil, uma das coisas que mais tem na Europa é sempre um ex-atleta trabalhando nessa função, né? Poucas pessoas percebem disso, mas isso é o que mais tem. E é nessa visão que eu penso que um gerente tem que agir. Um gerente de futebol, que é o que eu venho exercer hoje, ele tem que se aproximar de conhecer as 3 fases, né, que move o futebol, que é a diretoria, né, na pessoa do presidente, os atletas e a comissão técnica. Então, um gerente tem que saber transitar nessas 3 fases, né, conhecer o máximo desses 3, né, que é do atleta, eu conheço, né, porque fui profissional dessa área durante 20 anos, mas também procurei conhecer cada passo de como funciona a questão da comissão técnica e o relacionamento que eu sempre tive de poder me aproximar da diretoria e presidente de clubes que trabalhei, me facilitou para conhecer também como funciona a parte administrativa de um clube. Então, isso que eu acredito que é a função do gerente, saber construir algumas pontes, já que o futebol se tem muitos muros, às vezes as comunicações não são tão simples, por talvez não se entender tanto. Então, não sou nenhuma novidade no mundo do futebol, não venho para inventar a roda, até porque eu venho para fazer parte de um trabalho que
ao meu ver, já está sendo bem feito pela comissão técnica, pela diretoria. Essa é uma diretoria que eu trabalhei há anos atrás, uma diretoria que está há 5, 6 anos no comando e tem 2 títulos nacional. Isso a gente sabe que é muita coisa, né? A gente vê o quanto é difícil ganhar um brasileiro, quanto os clubes ficam anos e passam anos sem ganhar um campeonato brasileiro. Então aqui eu tô dentro de uma diretoria que já é vencedora e venho para acrescentar aquilo que entendo que posso fazer aqui, que é gerenciar, cuidar, proteger, alimentar, né, sabendo da minha posição hoje, que não é mais de protagonista, né, dentro de campo, mas sim de um colaborador fora do campo para aquilo que acontece, que a gente praticamente viu de tudo um pouco dentro do futebol. Dentro dessa sua colaboração, a gente que acompanha as redes sociais, os torcedores continuam pedindo o Marcelo Moreno e um zagueiro. Nessa sua colaboração, a gente sabe que você tem um bom relacionamento com jogadores. A diretoria já chegou, pediu, vai lá, conversa com o Moreno, pede para ele abrir mão das luvas, parece que tem uma negociação assim, e pediu para você procurar um zagueiro também. Falou, você tem um amigo zagueiro, indica para a gente. Teve isso? Não, a gente tem aqui tem um trabalho já que é bem definido nisso, né? A gente tem essa relação da comissão técnica, tem o pessoal de desempenho. O Cruzeiro é um time completo que tem todas as fases, todos os profissionais em cada área, e eu venho para colaborar. Primeiro, acredito muito no plantel que a gente tem, e isso é de coração, não é para fazer média nenhuma, até porque hoje eu estou dentro desse grupo que eu acredito. Isso me fez também iniciar minha carreira, porque eu acredito que esse plantel que a gente tem é um plantel que pode dar muitas alegrias para o Cruzeiro. Isso vocês podem me cobrar em dezembro. Eu sou um cara que gosta de desafio, gosto de alcançar coisas que parecem difíceis. Mas é natural que um clube como o Cruzeiro está sempre disposto a acrescentar mais qualidade no seu plantel. Mas hoje eu vejo o nosso plantel com uma condição, com esses jogadores que nós temos, de brigar por qualquer campeonato. Mas é natural, à medida que a gente for conversando, né, acabamos de se apresentar, aquilo que a gente puder acrescentar de qualidade, a gente vai acrescentar. Mas eu continuo afirmando que com o plantel que a gente tem, a gente consegue alcançar os sonhos e fazer um ano maravilhoso. Tinga, eu posso estar enganado, e se tiver, você pode me corrigir. Eu vejo talvez o trabalho do gerente como associado, digamos assim, a um diretor de futebol. E o Cruzeiro ainda está sem esse diretor, já que o Thiago Escuro saiu no final do ano passado. É isso mesmo? Como é que você vê essa questão do Cruzeiro ainda estar buscando esse diretor de futebol nesse início de temporada? Bom, eu acredito que o trabalho do gerente, dependendo do conhecimento, dependendo de como for a estrutura do clube, muitas coisas tu consegue exercer, participar de algumas coisas. Mas isso de o clube estar atrás ou não de um diretor, isso depende muito do planejamento do clube, daquilo que o clube espera, daquilo que o clube vai ver do meu trabalho também. É natural que possa acontecer e se vier, vai vir para acrescentar. E o clube sabe o que é melhor para a sua estrutura. Eu, sempre que tiver pessoas para acrescentar, para mim é melhor, principalmente por estar começando. Mas isso é um assunto mais para o presidente decidir isso. E eu, na minha função, vou fazer o máximo, e aquilo que puder acrescentar também eu vou fazer, porque isso é o papel e é o que eu vivi na minha vida. Sempre trabalho, não acredito em sucesso sem trabalho. Então, eu sei, estou pronto para chegar aqui 8 da manhã e sair 8, 9, 10 da noite. Isso também está dentro da preparação quando você quer fazer uma outra função. Tinga, tudo bom? Quando um jogador novo chega aqui, muita gente pergunta, né, pro jogador se ele teve alguém que ele tem como espelho na carreira e tal. Você está começando uma carreira nova, né? Então, você está buscando ainda a formação. Tem algum profissional da sua área que você admira, e nessa área agora nova que você admira? E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: até que ponto o ser jogador ajuda nessa função nova que você está? Porque assim, poucos são os executivos, vamos colocar assim, de futebol, que jogaram bola.
Talvez o mais famoso aqui no Brasil seja o Edu Gaspar, que hoje está na seleção junto com o Tite, né? Até que ponto você acha que jogar bola e ser vencedor como você foi dentro de campo ajuda nessa função nova? Cara, isso é minha... Talvez eu vou estar jogando a favor 100% de mim, né? Mas eu acho que isso é necessário no futebol. Né? Desde que você se prepare, não só porque você jogou, né? Você querer trabalhar no futebol porque você jogou, mas desde que você se prepare para outras áreas, eu acho que isso faz bem para o futebol. Porque eu tive com o Edu, né? Foi um dos caras que me ajudou também dentro dessa construção, e assim eu tive com vários diretores. Tu me perguntou no começo o quanto e qual eu admirava. Na verdade, eu admiro vários, porque eu tentei juntar um pouco de cada um. Então, nesses 2 anos aí, visitei diretor executivo, jogadores, treinadores, né? Então, vários. O Edu foi um que tu citou, foi um deles também, que tive na CBF conversando com ele. E vejo que isso é uma função que tem a tendência a crescer no futebol, porque quase tudo do que acontece com o jogador, a gente passou. Então, dependendo da maneira que tu enxergar, que tu vivenciar isso, tu pode acrescentar muito. Então, eu sei o que é ser cortado, o que é machucar, o que é acertar, o que é errar, o que é ser convocado, não ser convocado, o que é estar na definição para sair, o que é eu receber uma ligação de uma proposta e ele não acontecer, o que é uma renovação de contrato. Então, tudo isso que a gente vivenciou, a gente se preparando para isso, a gente vai saber lidar e prever algumas coisas. E a gente, às vezes, faz uma fantasia de que o futebol ele é diferente de tudo, e, na verdade, o futebol ele é relacionamento humano como qualquer outra empresa. Todo mundo gosta de ser respeitado, de ser tratado de uma forma humana. Saber que o jogador ele pode ter errado ontem e hoje ele pode até acertar. É um dos trabalhos que mais depende da parte humana. Então, a gente não pode rotular porque ele foi mal ano passado, ele não vai bem esse ano. Não pode, é um trabalho pautado na parte humana. Então, acredito que eu, como ex-atleta, posso acrescentar isso. Né? Tentar conduzir ao máximo os jogadores numa linha, que é o mais difícil no futebol, é você conduzir numa linha. Equilibrar isso. Quando você está muito bem, saber que baixar você, que você tem que andar na linha. E quando você está mal, trazer você para uma linha de equilíbrio. Não deixar, né? Eu sempre falei para os atletas, quando jogava, que quando for mal, não pense que você é o pior homem do mundo. Mas quando você for bem, não pense que você é o melhor homem do mundo também. Então, eu acho que quem trabalha no futebol e quiser se preparar um pouquinho para enxergar um pouco as coisas de fora, aceitar que o protagonismo não é mais teu, é dos outros, acho que tem condição de ajudar muito no futebol. Aproveitando até nisso aí também, queria te perguntar o seguinte: como executivo agora, você vai ter poder de decisão, né? Aqui dentro do clube e depois na sua carreira, enfim, em outros clubes. Outro dia eu vi uma entrevista recente do Rivelino e do Djalminha, e eles falavam que falta hoje nos clubes a presença desse aí jogador. O cara que quer, por exemplo, o Rivelino se mostrou disposto na entrevista a ajudar e queria ajudar na base. O Djalminha da mesma maneira. Ele acha que falta essa presença, porque hoje é muito professor, e falta aquele cara do métier. Você também concorda com isso? Eu acho que as coisas têm que andar juntas, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que não é uma disputa acadêmico versus ex-jogadores. Eu acho que caminhar juntos seria o melhor, né? Aquilo que o acadêmico não tem, talvez de prática, né, se pegue num ex-atleta, e aquilo que o ex-atleta não tem, pegaria com o acadêmico. Eu acho que essa junção se faz melhor o futebol, equilibrar, né, um todo. E o que tu falou de decidir, isso é uma das verdades. Conhecer futebol, todo mundo conhece. Agora, decidir futebol é diferente, né? Eu sempre gosto de fazer uma ilustração com a direção também. Não é porque eu joguei futebol que eu entendo e decido futebol, né? Muita gente dirige, mas quem arruma carro é mecânico, né? Então, não é porque eu dirijo que eu arrumo carro. E não é porque eu sou jogador que eu sei de tudo do futebol. Também tem coisas que eu posso pegar com o acadêmico, enfim. Então, acho que não é uma guerra do acadêmico contra o ex-jogador. Tem espaço para todo mundo.
Os acadêmicos acrescentaram muita coisa no futebol também, mas os ex-atletas também têm muita coisa a entregar no futebol ainda e sempre.